bom dia. Uma segunda-feira abençoada para todos nós, né? Que o Senhor venha sobre a nossa vida, se manifestar em poder, em glória, em alegria, em paz, porque é tudo isso que o Senhor tem para nós, né? Estamos alegres, estamos felizes, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, né? O motivo de nós estarmos hoje de pé é porque o Senhor tem nos sustentado, né? Então, estou aqui com mais uma palavra do Senhor que Ele deu para os nossos corações, né? Uma palavra de bênção, porque sabemos que a palavra do Senhor é sempre bênção para nossas vidas, né? E que Ele venha falar conosco nessa manhã, nesse dia de hoje, né? Venha revelar a palavra dele aos nossos corações, né? Então essa palavra está no livro de Lucas, no capítulo 5, vou estar lendo alguns versículos e depois você pode meditar também nessa palavra, que eu creio que Deus vai falar mais com você, né? Através dessa palavra. Então, vou estar lendo alguns versículos, Lucas capítulo 1. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompeu-se-lhe as redes, né? Então, essa é uma palavra que vai trazer várias lições para nós da parte de Deus, né? E essa palavra fala que Jesus estava ali à beira de um lago com uma grande multidão ensinando a sua palavra. E ali, do meio daquela multidão, Jesus avista 2 barcos com várias pessoas, só que aquelas pessoas estavam lavando as redes, né? Então, Jesus se aproxima daqueles barcos e ali chama Simão Pedro e entra no barco de Pedro e pede para que ele se afaste um pouco ali da beira da praia, né? E ali também ele começa a ensinar, continua ensinando a palavra dele. E depois dele ensinar a palavra, ele fala para Pedro: Pedro, vamos para o mais profundo do mar e lá lança as redes. E ali Pedro, ele fala: Mestre, eu já trabalhei a noite inteira e nada apanhei, mas debaixo da tua palavra, em obediência à tua palavra, eu lançarei as redes. Então, meus irmãos, essa palavra é muito importante. Ali fala que Jesus estava na beira da praia ensinando a palavra dele, né? Porque eu creio que esse é um dos maiores propósitos de Deus na nossa vida, é que nós aprenda a palavra dele, né? Então, ali ele avista, olha, do meio da multidão, e ele vê 2 barcos com vários homens lavando as redes. E eu creio que ali Jesus vê aqueles homens lavando as redes, homens tristes, homens desanimados, homens frustrados, porque passaram a noite toda pescando, estavam chegando de uma pescaria que passaram a noite toda e não tinham pegado nem um peixe.
E eu creio que a tristeza daqueles homens era enorme porque essa era a profissão deles. Eles pescavam, não por divertimento, né, lazer, mas porque ali era a profissão deles. Eles dependiam daquela pesca para sustentar a família, creio que para resolver os problemas financeiros deles, né? Ou seja, ali o pão deles dependia daquela pescaria. E a palavra diz que eles passaram a noite inteira e nada apanharam. Isso acontece na nossa vida, meus irmãos. Muitas vezes nós lutamos e parece que nada nós conseguimos. Isso aos olhos humanos, né? Parece que está tudo fechado, parece que nada dá certo, parece que você está desamparado, ninguém está com você, igual eu creio que aqueles pescadores, eles imaginavam o que nós vamos fazer se nós dependemos disso, dos peixes, e nada apanhamos, né? Então, ali, de repente, Jesus chega. E o mais importante dessa palavra, o mais maravilhoso dessa palavra, é que mesmo, às vezes, nós se encontrando em situações difíceis, situações impossíveis de ser resolvidas, mas quando Jesus chega, a história muda, o cenário muda. Isso foi o que aconteceu na vida daqueles pescadores. Estavam tristes, frustrados, derrotados, porque o que eles queriam eles não tinham conseguido, eles dependiam daquilo, né? Mas de repente Jesus chega e muda toda a história deles. Isso é muito poderoso, né? Então, ali Jesus chama Pedro e afasta um pouco da praia, entra no barco dele e continua ensinando a multidão. Outra lição muito importante, meus irmãos, para nós nessa manhã, é que quando Jesus está no nosso barco, nós não precisamos se preocupar. Nós não precisamos ter medo. Nós só precisamos confiar. Foi o que aconteceu com Pedro. E ali Jesus continua ensinando a palavra, e quando ele termina de ensinar, enquanto Jesus está ensinando, Pedro está ali ouvindo. E eu creio que aquela palavra está falando com Pedro. E quando Jesus termina de ensinar, ele fala: Pedro, vamos para o lugar mais profundo no mar. Isso é outra lição, meus irmãos. Deus falou muito no meu coração com essa palavra, uma palavra de vida, uma palavra de conforto, uma palavra abençoadora. Por quê? Porque muitas vezes, meus irmãos, nós lutamos no raso, né? Isso, estavam ali na beira da praia, né? Mas quando nós vemos que nós não conseguimos, nós precisamos entrar no mais profundo de Deus. Foi o que Jesus ensinou para Pedro. Pedro, leva o barco para um lugar mais profundo. Precisamos, meus irmãos, levar o nosso barco para lugares mais profundos. Precisamos colocar a nossa vida no mais profundo de Deus. É isso que o Senhor está falando conosco nessa manhã. E ali, quando chegaram no lugar mais profundo, Jesus fala para Pedro: Pedro, lança as redes.
E Pedro fala: mestre, eu trabalhei a noite inteira e não apanhei nada. Mas debaixo da tua palavra eu lançarei as redes. O que Pedro quis dizer ali para Jesus foi que ele sabia que ali não tinha nada, não tinha peixe, porque ele tinha passado a noite inteira. E quando fala de noite, tem noite na nossa vida, meus irmãos, que não é apenas uma noite. Tem noite que dura uma semana, tem noite que dura um mês, tem noite que dura meses, anos, não sei quanto. Talvez eu esteja falando para alguém que eu não sei quantos dias, meses, anos já tem durado a tua noite. Mas o que eu quero dizer para você é que na hora que Jesus chegar, a história muda. Então, Pedro fala: mestre, eu passei a noite inteira trabalhando e nada apanhei, mas debaixo da tua palavra eu lançarei as redes. O que Deus quer falar conosco com essa palavra é que nós precisamos andar debaixo do poder e da autoridade da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é poder. A palavra de Deus, ela é poderosa para nos dar a vitória. E ali Pedro, mesmo sabendo que não tinha nada ali, porque ele tinha passado já a noite inteira, tinha visto que não tinha nada, porque ele não tinha conseguido nada, e ali ele lança as redes debaixo do poder da palavra de Jesus. E quando ele lança as redes, o milagre acontece. A palavra diz que as redes foram tantos peixes que as redes se romperam, de tanto peixe que eles pescaram. Então, meus irmãos, para nós alcançar o milagre de Deus, nós precisamos andar debaixo do poder e autoridade da palavra de Jesus. Porque foi isso que aconteceu na vida de Pedro. E o melhor, obedecer. Nós estamos nessa série de obediência, né? Então, o milagre na vida de Pedro só aconteceu porque ele obedeceu a palavra que Jesus lançou para ele. E eu creio que a palavra de Deus nessa manhã, ela está sendo lançada sobre as nossas vidas. Nós só precisa obedecer. Amém? Essa é a palavra que o Senhor me deu nessa manhã. Já falou muito poderosamente ao meu coração. Creio também que vai estar falando ao coração de cada um de vocês. Então nós precisamos, se nós queremos receber a vitória das mãos do Senhor, se nós já lutamos e mais lutamos, não tem mais nada o que nós fazer, porque Pedro, ele lutou a noite inteira e ele viu que ali ele não podia fazer mais nada a não ser desistir. Ele parou de pescar porque ele já tinha pescado a noite inteira e nada tinha conseguido, então ele voltou, né? Mas quando Jesus estava no controle daquela situação, claro que Jesus estava ensinando ali a multidão, mas ele estava vendo tudo que estava acontecendo. Ele estava vendo a tristeza de Pedro, a angústia de Pedro,
a preocupação de Pedro, porque ele não tinha conseguido nada e ele dependia daquilo, ele precisava daquela vitória, né? Então, Jesus estava no controle da situação. E eu creio nessa manhã também, em nome de Jesus, que Deus, Ele está no controle de toda e qualquer situação das nossas vidas. Isso é o mais importante. E outra lição também que eu vou deixar, que Deus deixa bem claro para nós, é que se nas águas rasas, na beira da praia, ali, nós não conseguimos, nós precisamos ir mergulhar no mais profundo de Deus e lançar nossas redes, porque se nós fizer isso, o milagre acontece. O que é lançar as redes? Que Jesus falou para Pedro: Pedro, lança as redes. E quando Pedro lançou, o milagre aconteceu. Ele pescou uma grande multidão de peixe. Lançar as redes, o Senhor manda nessa manhã, Ele fala aos nossos corações: precisamos lançar a palavra de Deus. Não importa a situação, não importa se está dando certo ou se você acha que não está dando certo, que não está. Nós precisamos, porque Pedro, ele parou de lançar a rede porque ele não encontrou nada. Mas Jesus chega para ele e fala: Pedro, lança as redes. E no momento que ele obedece à palavra de Jesus, o milagre acontece. E se nós andarmos, meu irmão, debaixo da palavra de Jesus, não tem como não acontecer o milagre. Por isso, precisamos andar debaixo do poder e da autoridade da palavra de Deus. É isso que Deus tem e quer para a nossa vida. Que nós ande em obediência à palavra de Deus. Claro que muitas vezes, mesmo você fazendo o certo, parece que você está fazendo tudo errado, igual Pedro. Pedro, ele estava fazendo certo e não estava dando certo, né? Mas Jesus chega e muda o cenário. Jesus chega e muda a história daqueles homens e o milagre acontece. Meus irmãos, se nós andar com Jesus, se nós andar obedecendo a Deus, não tem como dar errado, mesmo que pareça que está dando tudo errado, mas no final dá tudo certo. Precisamos crer nessa palavra, porque ali no final aconteceu o milagre. Pedro ficou tão maravilhado. Pedro, ele se achou tão pequeno ali diante daquele grande milagre que ele contemplou com os seus próprios olhos, que ele ali se dobrou aos pés de Jesus e falou: Jesus, mestre, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Então eu não sou digno de andar com o Senhor. Somos, irmão, nós precisamos reconhecer que nós somos falhos, nós cometemos falhas, né? Mas Jesus é aquele que está sempre conosco, no barco junto conosco, principalmente quando nós estamos em obediência à palavra de Deus. Até porque Jesus, ele só entra no nosso barco se nós estiver em obediência a Ele. Deus não anda com rebelde. Deus não anda com desobediente. Porque isso Ele deixa muito claro
que o milagre na nossa vida, a bênção na nossa vida só acontece se nós obedecer a Ele. Então, eu vou dar outro exemplo rapidinho para vocês sobre o quanto é importante nós obedecer a palavra de Deus. Temos também o exemplo de Naamã. Naamã era um homem muito rico, mas porém leproso. E ali, por intermédio de uma menina, ele foi até o profeta Eliseu, né? A procura do milagre também, porque eu creio que ele já tinha procurado tudo, todos os recursos também, e nada tinha acontecido na vida dele. E ele foi até o profeta Eliseu, um profeta usado por Deus, né? E ele chegando ali, Eliseu lança também a palavra de Deus sobre a vida de Naamã. Ele manda o servo dele, Eliseu, falar para Naamã. Fala para ele até o rio Jordão e dar 7 mergulhos. Sabemos que ali Naamã ainda questionou, né, no fato de ele achou que ia ser bem diferente do que ele imaginava, né? Então ele questiona, mas resolve dar os 7 mergulhos ali no rio Jordão. E ele dá um mergulho, nada acontece. Dá o segundo mergulho, nada acontece. Dá o terceiro mergulho, nada acontece. O quarto, o quinto, não aconteceu nada. Por quê? Porque a palavra de Deus foi lançada na vida dele para ele dar 7. O milagre só poderia acontecer se ele desse os 7 mergulhos como Deus falou para ele. Foi Deus porque Eliseu foi só um instrumento que Deus usou para lançar a palavra sobre a vida de Naamã. Então Naamã, ele obedeceu e deu 7 mergulhos. Quando ele deu 7 mergulhos, o milagre aconteceu. Porque Naamã obedeceu a palavra de Deus sobre a vida dele. Naamã, ele não era nem um servo de Deus, ele não conhecia a palavra de Deus, mas ele obedeceu, deu os 7 mergulhos e foi curado. Isso é muito importante para a nossa vida, meus irmãos. Muito importante nós obedecer a palavra de Deus, nós andar debaixo do poder e da autoridade da palavra de Deus. Isso não tem dinheiro no mundo, riqueza no mundo que seja mais importante do que isso. Amém? E essa é a palavra que o Senhor me deu nessa manhã, uma palavra abençoada. Eu creio que vai falar ao coração de cada pessoa que vai estar ouvindo esse vídeo. Quero agradecer a todos vocês que têm ouvido a palavra de Deus, que vocês continuem ouvindo a palavra que o Senhor lança sobre a nossa vida todas as segunda-feira, e que eu creio que o cenário da nossa vida com certeza mudará, mesmo que às vezes pareça não. Mas quando Deus, ele lança uma palavra, quando Jesus chega, o cenário muda, a história muda, a vida muda, tudo muda para melhor. Amém? Então, vou estar orando com vocês, orando por vocês nessa manhã, para que cada dia o Senhor venha falar mais e mais aos nossos corações, porque dependemos de Deus, precisamos de Deus e principalmente de aprender a palavra dele e obedecer. Amém? Então vamos orar. Senhor, nessa manhã, Pai querido, eu consagro essa palavra a Ti, colocando ela diante do Teu altar, Senhor. E que o Senhor abençoe cada pessoa que vai estar ouvindo essa palavra, Senhor. Eu te peço, Paizinho, no nome de Jesus. E que cada pessoa, Senhor, que ouvir, ele seja tocado pelo poder da Tua palavra, Senhor.
Mesmo que estejam passando por dias difíceis, por lutas difíceis, mas eu sei que quando o Senhor chega, a história muda. E eu te peço que o Senhor visite cada um nessa manhã, com o teu poder, com a tua graça, com a tua unção, com a tua misericórdia, porque sabemos que o Senhor é um Deus misericordioso, meu Pai. Por isso eu te louvo, te exalto, Senhor, nessa manhã e te amo, Pai. Te amo pelo Senhor ter sido tão bom para conosco, Senhor. E que cada pessoa, Senhor, que ouvir essa palavra seja abraçado pelo Senhor. Que essa pessoa seja vitoriosa. Que esse dia hoje seja o dia que o Senhor preparou para nós, para nos dar a nossa vitória. Amém?